Fala aí, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas você está assistindo a gente. Eu tô aqui com um tema mais do que especial. A gente está falando da era de games e um episódio incrível que a gente gravou aqui dentro da Universidade AMB Morumbi. A gente está aqui nos estúdios, vocês podem ver que está tudo diferente do nosso formato. O estúdio é deles. Olha que bacana, a gente gravou aqui dentro da universidade, a gente andou aqui pela universidade, foi lá onde a mágica acontece e aqui a gente está nesse momento especial, falando sobre carreiras na área de game. Como que você pode ganhar dinheiro na área de games. Mas antes de falar de ganhar dinheiro, a gente está aqui mostrando o que você precisa estudar. Como que você precisa se preparar para você entrar para esse mundo que realmente é um mundo. Eu fiquei abismado com o tanto de profissões que você pode ter dentro dessa área. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha isso com quem você gosta, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai impactar a tua vida, principalmente você que sempre gostou de games. Mas olha, não é só para quem gosta de games essa área. Dentro da área de games, você tem inúmeras profissões que você pode ter, e às vezes você não conhece nada de jogar, não sabe nada, mas tenho certeza que você vai se entender aqui nesse ecossistema, você vai fazer parte de tudo isso. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a participação dos nossos convidados especiais hoje. A gente está aqui com essa galera, eu tenho aqui a Bonnie, o Matheus, o Rodrigo, todo mundo fera para trazer dicas valiosíssimas para vocês. Vamos lá, antes de eu falar de cada um de vocês, quero fazer naturalmente o agradecimento aqui à Universidade AMB Morumbi, ao OneLearning, que está com a gente nessa jornada toda como patrocinador deste canal, porque para esse conteúdo chegar gratuito para você, a gente tem alguns parceiros que investem aqui para que você consiga desfrutar de tudo isso. Sem mais delongas, Rodrigo, conte quem é você, o que você faz aqui na universidade, como que você atua aqui, já já a gente passa para os demais que estão com a gente aqui. Claro. Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu trabalho na área de games já há 10 anos, então tenho experiência na produção de jogos, produção de conteúdos também, tanto para a parte de animação, a gente já lançou muitas coisas legais no mercado, então é um prazer estar aqui. Eu fico responsável lá por orientação de projetos dos alunos lá no núcleo de games também, então quando o aluno traz alguma questão, alguma dúvida, a gente está lá sempre para auxiliar esses alunos também. Boa. E aí, a gente tem aqui também a Bonnie e o Matheus. Bonnie, conte para nós quem é a Bonnie. Bom, eu sou aluno aqui do quinto semestre. Eu costumo geralmente focar na parte da modelagem e também da texturização, assim como também animação. Porém, no geral, eu acabo ficando como generalista. Eu acabo pegando diversas partes do processo, tanto a etapa design, a etapa de criação das fases em si e etc. Muito legal. E você, Matheus? Meu nome é Matheus, como já foi dito. Eu estou no 7º semestre, indo para o 8º, e eu faço primariamente a parte de design de níveis e dos mundos. Eu crio o nível e o mundo onde o personagem vai circular, navegar, explorar essas coisas. E faço as plantas dos níveis, os conceitos, essas coisas. Eu também posso fazer a parte mais geral de documentação e um pouco de animação também, se precisar. Legal. A gente vai ver nesse episódio especial, o que está diferentão é que tudo que a gente vai falar aqui, vocês vão ver lá na prática como que de fato isso acontece. Eu achei incrível. Desmistificou muita coisa aqui na minha cabeça. Da mesma forma que eu achei incrível de entender como é que funciona, eu achei um tanto quanto trabalhoso para você fazer um jogo final. Tem um monte de etapas, né? Rodrigo, conta pra gente. Você contou lá, para dar um preâmbulo, né? Você contou um pouco do fluxo de como as pessoas, o que elas aprendem no primeiro semestre, no segundo, no final do curso. Mas se a gente fosse falar de carreira, o que você acha que essas pessoas têm saído daqui olhando para o mercado? Qual que é o objetivo delas, da maioria das pessoas que você acompanha? Como que é o fluxo depois que ele está ali no finzinho de curso? Bom, pessoal, muitos saem daqui do curso de design de games pensando em montar uma empresa. Então, a parte de produção do plano de negócios, quando eles constroem o TCC, é muito importante justamente por isso,
Eles dão as estratégias de como eles vão seguir a partir dali. Mas também grande parte dos alunos já tem o foco em ir para uma determinada empresa, onde eles querem trabalhar, por exemplo, numa Riot Games, ou numa Blizzard, ou na Ubisoft e diversas outras empresas também no mercado de games. Só que nesse caso, pessoal, eles também têm uma área onde eles vão querer atuar. Então, geralmente, construção de personagens, então um character designer, um concept art voltado para a criação e desenvolvimento de personagens. Ele pode ser um programador, grande parte também dos alunos são programadores. E a gente tem diversos alunos que estão já no mercado para isso, assim como animadores, level design. Então depende primeiro de aonde você quer trabalhar. Você quer construir a sua empresa ou você quer trabalhar numa empresa? Então, se você quer trabalhar numa empresa, vou dar um exemplo para vocês. Olha, tem a Riot Games, né, do jogo chamado League of Legends. Então, como a Riot Games trabalha? Eu quero trabalhar, por exemplo, em construção de personagens, design de personagens. Como que é a elaboração desses personagens? Como que essa empresa ela tem uma direção de arte específica? Então, eu preciso conhecer como é essa direção de arte. Através de quem? De artistas que trabalham lá. Geralmente é oferecido, por exemplo, projetos de freelancers. Existe algo que a gente chama de splash art, por exemplo, que são as artes dos personagens que, no caso, entre as skins do LoL, né, e tem a splash art dele ali, daquele campeão específico. Então eu preciso entender, né, como que aquele artista fez, qual é aquele estilo de arte dele, né, ou da própria empresa. Falar, olha, será que ele tem um vídeo mostrando de como é essa produção? Ah, eu estou conseguindo entender como ele elaborou aquele personagem ali, aquela arte. Então eu estudo sobre aquilo, sobre a empresa e elaboro várias artes voltadas para eles. Porque eu sei que sempre vai ter um olheiro que vai olhar para minha arte e vai falar, olha, eu quero esse cara. Por conta do padrão do que ele desenvolveu ali, da qualidade. Exato. Como se fosse um portfólio. Sim, as empresas sempre vão olhar para essas pessoas. Sempre tem pessoas que olham portfólio de diversos artistas. Então, se você tem ali um portfólio onde você já tem ali postado em algum lugar, tem alguém olhando para ele. E tem casos que a própria empresa sabe que aquele artista ali tem muito potencial. E ela deixa ele, no caso, melhorar cada vez mais a arte dele, que à medida do tempo ele sempre vai progredindo. Para que chegue uma hora, a gente tem uma produção de um projeto que a gente quer, por exemplo, trabalhar sobre um tema específico de um assunto. A gente sabe que aquele artista que produz aquele tipo de assunto, de conteúdo, é o mais que vai se encaixar mais para aquilo que eles estão querendo. Então, isso no caso de alguém que trabalha com o estilo visual de personagem. Programador, por exemplo, como que você pode ir para o mercado? Através dos projetos que você fez ao longo do semestre. Legal. Essa é a parte importante e também. Quando o cara programa, a gente está falando de programação tradicional? É uma linguagem de programação que se utiliza ou é um software que você gera? Sei lá, Python? É coisa nessa linha assim? É tipo linguagem de programação? Sim. Desse jeito? Tem linguagem de programação específica para jogos. Tá. E aí o cara coda, faz linha de código assim? Faz linha de código. E aí o que a gente analisa, por exemplo, como é que você constrói um portfólio de um programador? Você põe lá determinada cena do projeto ou umas linhas de código que você fez. Você pode distribuir uma versão demo daquele jogo para que as pessoas também possam jogar e entender como aquele programador resolveu determinados problemas dentro do jogo. Então eu já vou saber que aquele programador sabe resolver determinados problemas. Vou citar um exemplo super legal. Assim. Tem uma empresa, há muitos anos atrás, eles tiveram... a Sony produziu um jogo chamado Horizon. Ok. E aí teve diversos problemas que praticamente quase ninguém conseguiu resolver. E eles anunciaram, olha, se alguém conseguir resolver isso, a gente vai contratar terceirizado essa empresa. E uma empresa brasileira foi lá e resolveu todos os problemas que o jogo tinha. Ô, louco. A galera, nos outros episódios, a gente conversou com bastante gente da área, né? Uhum. E brasileiros, pessoas que estão nos Estados Unidos. Aquela empresa que eu tinha te falado era a Blizzard, que eu não lembrava. Então a gente conversou com gente que trabalhou na Blizzard, trabalhou na EA, trabalhou na Kings, né? E dizem que os brasileiros têm muita oportunidade fora do país por conta dessa, não só da criatividade,
mas também da capacidade de resolução de problemas. Exatamente isso. Porque aqui no Brasil não é para qualquer um também, né? A gente lida com vários problemas que às vezes num país de primeiro mundo a pessoa nem sabe que vai ter esse tipo de problema. E quando vocês vêm para a sala de aula, vocês até chegar na sala de aula, vocês já resolveram diversos problemas. Problemas do cotidiano, problemas do dia a dia, problemas do Brasil, naturalmente, e que faz com que as pessoas tenham aquela capacidade de Desdobramento. de se virar nos 30, né? Sim, é muito forte isso por aqui. Me diz uma coisa, o Rodrigo falou um pouquinho de como que você vai pro mercado, né? Algumas coisas principais de formação para onde a galera vai, mas como é que vocês vieram para a área de games? Vocês eram heavy users? Jogavam muito? Como é que vocês iniciaram, se interessaram pelo tema? Eu imagino que todo mundo, de certa forma, realmente começa sendo um usuário. Apesar de que existe uma grande distinção entre apenas ser um usuário e realmente querer fazer um produto. É uma distinção que às vezes as pessoas não realmente pegam. Então, realmente, eu diria que o recomendado para quem quer entrar na área, realmente pesquisa, tipo, a fundo, sabe? O que realmente é o processo. Principalmente, por exemplo, como o Rodrigo havia comentado, tem como expandir nisso também, que é justamente essa questão de depende do estúdio ao qual você quer trabalhar. Por exemplo, em estúdios pequenos, você acaba sendo realmente muito generalista. Você acaba tendo que fazer funções de outras pessoas, por exemplo. É tipo sabe? uma startup, né? Você faz de Tipo uma tudo. startup. Mas quanto maior vai o escopo da empresa, mais específico fica. Por exemplo, na questão de animação, você vai fazer o esqueleto para animar. Tem pessoas que são mega especializadas apenas em rig. A pessoa só faz uma coisa muito específica. Então também depende do que você quer fazer, para onde você quer ir, sabe? Então geralmente acaba sendo esse o fluxo. Quanto menor o escopo, mais você acaba tendo que realmente ter funções generalistas, saber áreas generalistas. Mas se você quiser se especializar realmente, você precisa ir para empresas maiores, para entrar nesses nichos, sabe? Legal. E você? Como que você caiu aqui, Matheus? De paraquedas ou não? Você já era o cara que jogava lá? Eu jogava bastante, ainda jogo até hoje. E, na verdade, eu estava fazendo engenharia antes de vir pra cá. Tá. Engenheiro do quê? Engenharia química. Caramba, nada a ver. Aí, muito nada a ver. Uhum. Aí um amigo meu me falou que tinha esse curso aqui. Eu fiquei interessado e me matriculei. Caramba, Legal. simples assim. Vou mudar de Simples vida. assim. Mudei de vida completamente. E não me arrependo. Não estava dando certo em engenharia. Entrei aqui e comecei a dar certo. Bom, pelo olhar das coisas, por um estereótipo, a Bonnie tem um olhar para criação e para design, né? Até pela forma que ela se arruma e tudo mais, né? Até a gente vai falar do personagem que a gente viu lá, mas ela tem um olhar mais para design e pela tua fala parece que você tem uma pegada mais com um olhar mais matemático para as coisas. Isso se aplica, de fato, você percebe isso na hora que você gosta de criar os games, você vê matemática e onde Sim. você mexe? Sim. A matemática é uma coisa que nunca sai da minha vida, por mais que às vezes eu queira que ela saia. Mesmo quando eu tô criando os diagramas dos níveis, por exemplo, eu penso, isso aqui devia estar 3 blocos mais alto, ou mais baixo, ou mais para direita. E o personagem não vai alcançar isso porque o salto dele não é grande o suficiente. E assim, esse tipo de coisa que é uma matemática mais discreta, mas é matemática assim mesmo. Ah, que legal. É muito bom que a gente traga esse exemplo, porque as pessoas têm inclinações, né? O que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar. E normalmente, poucas pessoas conhecem um milésimo do que é a área de games. Tem gente que fica a vida inteira jogando e acha que só pelo fato dela jogar ela vai ganhar dinheiro. E a gente sabe que tem gente que ganha dinheiro com isso, mas não é a maioria. E tem gente que já começa a se perguntar, beleza, atrás desse jogo, quais são as oportunidades que existem lá para eu trabalhar na área que eu gosto, para eu ganhar dinheiro fazendo isso e tudo mais. Então vocês eram da galera do jogo. Que tipo de jogo vocês gostavam de jogar? Eu sempre fui de jogar praticamente todo tipo de jogo, mas principalmente indies. Jogava Slime Rancher, ainda jogo
jogos mais casuais, também jogava alguns jogos mais competitivos, como por exemplo League of Legends mesmo. Então realmente é questão de jogar vários jogos. E mesmo tipo hoje em dia eu ainda gosto muito disso, porque faz você se aprofundar de certa forma. Quanto mais jogos você vai jogando, você meio que vai criando um repertório. Você pode ir pegando, por exemplo, ideias, você vai tendo inspirações. Você pode, por exemplo, ver como funciona estereótipos em certos jogos. Por exemplo, Undertale, um jogo indie muito popular. Ele pegou um estereótipo muito grande, que é isso de você só sair andando e matando todos os monstros. E ele se fez uma pergunta: por que que a gente mata todos os monstros sem questionar? E ele adicionou isso ao jogo e virou tipo um dos maiores jogos indie que existem, sabe? Ah, Então acaba tipo realmente sendo muito interessante essa questão. Inclusive, é uma coisa engraçada que o Deltarune, a sequência do Undertale, está sendo lançado de um modo muito mais baixo perfil, justamente porque o criador, o Toby Fox, não gostou de estar muito no holofote por causa de Undertale. ô louco. Ele descobriu do jeito difícil que o holofote não é pra ele. Nossa, que legal essas curiosidades, né? Rodrigo, e você? Era um reviews? Era jogador de ficar lá de madrugada, luz, pedaço de pizza de um lado, copo de refrigerante, meia luz, coisa de neon. Você era desse jeito aí também? Olha, pessoal, eu era desse jeito. A gente cresceu na nossa Comendo pizza do dia família anterior? comendo pizza do dia anterior, mas a gente sempre teve as festas lá de casa, a família. Então a gente pegava o Super Nintendo e todos os primos iam pra casa da tia jogar. Pô, Super Nintendo falou alguma coisa da minha época, né? Vocês falaram um monte de jogo novo pessoal, aí. eu sou da época do mais ou Super menos. Nintendo também. LOL não é tão novo não, né? Não, não. LoL é consideravelmente antigo, apesar É. dele ter ficado mais popular hoje em dia. Se eu não me engano, o lançamento inicial do LoL foi em 2014. Teve Pois lançamento é. em CD, por exemplo. Não, pra vocês terem uma ideia, galera, eu joguei, eu era da época do Master System, do Play 1, Nossa, da Tectoy. era Play 2 ali, ó, começou a ficar ali. Hoje a gente tem joga um pouco de Xbox, mas bem nível iniciante. Porque teve uma coisa nas gerações do videogame que quem não acompanhou, vocês devem estudar isso acho que na história, História deve dos ter games. história de games e tal, né? Mas tem uma questão lá dos 64 bits lá, que depois 32 que eu jogava, depois 64 já foi um arraso na minha época, tinha o Neo Geo, aquela época, e depois estourou. Na mesma proporção que aumentou a quantidade de botões no controle, que eu não consigo mais usar o controle. É, bem No isso. meu começo tinha 2, Foi depois adicionado 4, depois analógico, você tem começou 10 analógico botões. nessa época. Inclusive, nessa questão dos beats, a Nintendo tem um negócio engraçado que eles mesmos usaram isso de propaganda na época do Super Nintendo ser só 16 bits, apesar do competidor 32. Aham. Aí eles usaram essa questão de pular a parte do 32 e ir direto pro 64. Entendi. Nossa, e aí já mudou muito, né? Mudava bastante. Porque foi que começou a ter em CD, não é? As imagens Isso. começaram a ficar em 3D, foi aí? Foi mais ou menos por aí. Nesse período de transição. Tanto que tem muito da questão da mídia em si, como por exemplo, Final Fantasy rompeu barreiras e o jogo tinha que vir em diversos CDs porque não existia memória capaz de suportar, de armazenar aquele jogo. Nem o próprio CD, que na época era um super novo invenção, conseguia suportar o tamanho do jogo. Aí ele vinha em 3 partes. E aí eu vi, não sei se foi no bate-papo de bastidores, se foi em algum episódio, a galera falando que tinha que ter entendimento até do processamento capaz da máquina que ele ia rodar para ver se ia rodar com todos os recursos que tinha o jogo, né? Isso é uma coisa engraçada também, que alguns jogos mais antigos, tipo de Super Nintendo, eles não rodam direito em emulador, porque o emulador é mais forte. Ah, entendi. O Yoshi's Island do Super Nintendo, por exemplo, se você rodar num emulador que não é fidedigno ao Super Nintendo, não lembro se era exatamente isso, mas era alguma coisa do gênero, de camada de lava não funcionar direito. Entendi. Porque a animação da camada de lava dependia especificamente da limitação do console para funcionar Aham. direito. Nossa, cara.
Que loucura. Isso de limitação também é muito interessante se comentar, como, por exemplo, muitas coisas que a gente pensa que foram colocadas ali apenas por serem colocadas, eram, na verdade, frutos de limitação da época. Um exemplo muito principal disso é o Silent Hill, que você vê o Silent Hill lá com aquela fumaça toda. Aquela fumaça, na verdade, ela foi feita para mascarar elementos do cenário. O PlayStation não tinha poder, não tinha capacidade de renderizar tantos objetos ao mesmo tempo. Então eles colocavam aquilo para limitar o seu alcance de visão. É até uma coisa que a gente tipo vai ver. o motion blur que é tão famoso recentemente. Sim. E até, tipo, Aí pega uma falha, cria uma coisa que pra fazer uma funcionar cortina ali. e acaba É. virando, tipo, uma marca registrada disso. Entendi. Olha, Tanto que sacanagem, né, cara? E a gente achando aqui que é tudo funciona perfeito. Tem várias gambiarras, então, no jogo. Na hora de criar, às vezes tem coisas que você não consegue resolver, você fala, cara, tem que dar um jeito aqui pra lançar. Exato. Complementando o que a Bonnie falou sobre isso, é tudo com intenção. Por Tá. exemplo, os jogos de terror, né? Antigamente, quando a gente jogava, só pela trilha sonora a gente já sabia que a gente poderia ficar com medo de alguma coisa ou não. Pega, por exemplo, o primeiro Resident Evil, como era. Você passar determinada parte ali daquela fase, só pela trilha sonora já te dava uma imersão, né? E isso é super interessante, isso vem se desenvolvendo até nos dias de hoje. Apenas a trilha sonora é capaz de deixar um jogador completamente imerso ali, dando reações de medo, de alegria ou não. Nossa, é mesmo. A trilha sonora é muito importante, né? Um Sim. exemplo recente da trilha sonora ser muito importante, não tão recente assim, mas no Zelda Breath of the Wild, que geralmente a trilha sonora é bastante ambiente, só com sons de pássaros e essas coisas. Quando começa aquele pianinho do inimigo, do guardião, que qualquer pessoa que já jogou sabe o quanto isso tipo, só te fala, sai daí. Entendi. Você vê, se você joga no silencioso, tem coisa que você não percebe, né? Ela se complementa, né? Isso. É porque você exato. acaba perdendo parte da experiência. E até também o porquê, é o fato do porquê a mídia dos jogos ser tão forte. Porque ela reúne várias facetas diferentes. Tanto que, por isso até na faculdade que a gente vê, acaba realmente você vendo diversas áreas. A gente, por exemplo, a gente vê animação, tanto 3D quanto 2D, a gente vê programação, a gente vê a parte da documentação, a parte do design em si. Todas as áreas são aplicáveis. Um exemplo que os professores sempre dão pra gente, por exemplo, é Hellblade, que é um jogo que foi feito com todo um grupo de psicólogos, psiquiatras consultando, porque a personagem lá, ela tem um tormento mental, ela tem que passar por isso, e o jogo inteiro é pra te passar essa sensação, a mesma sensação do personagem, a ansiedade, o medo, tudo isso se conecta. Então, outro exemplo de um jogo que mexe muito com essa parte do psicológico é o Eternal Darkness do GameCube, Aham. que você tem um medidor de sanidade e conforme ele aumenta ou diminui, efeitos audiovisuais entram no jogo que não devia estar acontecendo, ou devia às vezes, também pode ser. Um exemplo famoso é do jogo invocar uma barrinha de volume Tá. e fingir que tá mexendo no volume da sua TV. Ah, entendi. E aí ele interage com você ali, você nem Sim. percebe. Ocorre uma quebra de quarta parede. Ele finge que tá deletando o seu progresso, ele finge Uma que tá desligando a sua Quebra TV, de mudando de quarta canal. parede. Que é isso, cara? Que É esses um termo termos aí? do teatro, originalmente do teatro, Ah, que no teatro, quando você tá vendo uma peça de teatro, tem as paredes do lado e o fundo. Não Aham. tem a parede da frente. A Tá. parede da frente é uma parede imaginária entre os personagens e o setting e a audiência. Essa parede pode ser quebrada quando o personagem fala com a audiência. Ah, Ou entendi. quando alguma coisa do setting interage com a audiência. Quando a galera, às vezes, quando desce de lá e vai na plateia, no teatro, às vezes acontece isso da pessoa ir lá na plateia. Isso aí é a quebra da quarta parede. Essa é a quarta parede e como ela pode ser quebrada, ou até você pode se inclinar nela, figurativamente, para não quebrar de fato, mas evidenciar que ela existe. Que legal. Aí é como se você provocasse... porque você tem muito mais do jogo acontecendo e
a pessoa controlando o jogo. Mas ali é como se fosse o inverso. O criador do game tá se comunicando. Um outro Não exemplo. não é por acaso que ele tá se comunicando. Ele tá se comunicando intencionalmente com a pessoa que tá lá. Sim. É uma quebra de expectativa, porque geralmente você pensa que o jogo ali tá algo externo a você. E aí, de repente, tem algo dentro do jogo que comunica com você. Ele fala, ei, isso aqui é um jogo, cara. E aí ele fala com você, sabe? É justamente essa quebra de expectativa, porque as pessoas não esperam que o jogo vá comunicar com você dessa Legal. maneira tão direta. Uma outra maneira que é mexer com a quarta parede é música também. E, além do exemplo do Breath of the Wild, tem vários jogos que fazem a música de fundo realmente acontecer dentro do jogo. Legal. Tipo, Mario Odyssey, tem alguns momentos que a música de fundo tá realmente lá dentro. Inclusive, o Mario tem uma animação de dancinha para quando isso acontece. Ah, que legal. Boa. Rodrigo, vocês aqui abordam alguma coisa de realidade virtual, realidade aumentada? Cara, eu vi umas coisas incríveis. Eu queria saber o que vocês estão fazendo de legal nessa linha. O que eu vi de incrível? No estúdio que a gente grava, geralmente, a gente tem um cara lá que ele é tester de games. E essa série só existe por conta que ele falou, nossa, podia fazer uma coisa assim, falando disso. A gente falou, vambora. E ele testa games de realidade virtual. E ele tem que encontrar bugs nos jogos e tal. E ele levou o óculos lá, não sei se é um óculos que é tudo nele, você não precisa ter console, nada. Não sei se é da Microsoft ou se é da Google. Não sei. O Oculus Quest 2, provavelmente. Acho que é. É um branco, mais claro. Isso, esse é do Facebook Meta. Exato. E aí, cara, eu coloquei aquilo lá e eu joguei uma brincadeira lá que você anda você pega um elevador, aí você vai lá num andar lá em cima e aí abre a porta do elevador, você tem que andar tipo aquelas tábuas que tinha de navio, sabe? Que é só o cara que ia... Anda na prancha. Na prancha. Cara, dá um medo absurdo daquilo lá, cara, e não mudou nada onde eu tava, só mudou o que eu tava vendo. Cara, que incrível isso. Vocês usam dessas coisas aqui também? Vocês pensam já em jogos assim? Como que vocês trabalham esse tema de realidade virtual, realidade aumentada? A gente pensa assim, é uma tecnologia que está sendo bastante explorada hoje, né? Ainda vai vir muitos ganhos com isso no futuro, principalmente. Mas a base ela é a mesma. Então, os controles, você precisa apertar algum botão. Mas o que muda entre um console, um computador e uma realidade virtual? É a sua imersão. O quanto o seu cérebro entende que você está justamente ali naquele momento, naquele cenário, fazendo aquela determinada coisa. Então, seu cérebro está falando para você assim, poxa, eu estou num ambiente realmente ali e estou tendo determinadas sensações e isso está ativando muita coisa no meu cérebro, fazendo com que eu me sinta imerso ali. Uhum. Então, o que contribui também é justamente a trilha sonora e o que eu faço ali no meio do cenário para você. Mas controles, tudo isso, a base continua a mesma. Os códigos de programação, tudo é a mesma coisa. Vocês gostam de 3D também? De jogo de 3D não, de realidade virtual desse jeito? Sim. Cara, é absurdo. Eu não sei Eu não um tenho jogo muito inteiro hábito assim. de jogar, mas eu como gosto, que é? sim. Eu só joguei esse pedacinho de jogo e eu já achei absurdo. É uma imersão que, cara, eu senti frio na barriga. Que você vai cair da prancha, você fala, meu Deus, eu tô caindo. Não tem lógica um negócio desse, né, cara? A capacidade que vocês aí, da área de construção de games, conseguem mexer com tudo que as pessoas pensam lá ou estão vivendo. Vocês causam medo na pessoa, alegria, tristeza, com base naquilo que vocês estão... A interatividade dos jogos é um negócio muito impressionante. Bonnie, você criou um personagem pra gente demonstrar, certo? Sim. E aí, eu achei curioso, porque parecia muito com você na vida real. E eu queria saber como que é essa questão, como se fosse a marca registrada, você realmente coloca um pouco de você nos personagens que você cria. Eu acho realmente interessante colocar um pouco isso, tipo, de você mesmo no personagem, até porque geralmente você tem que realmente colocar um pouco de coração no personagem. Então eu acho que colocando o meu próprio coração acaba ficando um pouco mais simples.
Apesar de que realmente tem que fazer certas distinções, porque senão você só tá fazendo uma cópia de você. Aham. No caso, eu inspirei mais um pouco, por exemplo, em questões como o cabelo. Porque mesmo hoje em dia, não existem muitos personagens com esse tipo de cabelo, ainda mais em estilo low poly. Mas por causa de que geralmente se fazem personagens tipo cabelo triangulares, mais tipo o Spike, etc, sabe? Você comentou isso aí, eu queria que você falasse aqui pra galera, porque eu achei incrível a explicação que você deu dos formatos de cabelo, né? Tem uma evolução na forma de gravar, na forma de desenvolver, né? E você falou que é muito difícil, essa parte do cabelo é especialmente difícil de fazer. Sim, tanto que geralmente, principalmente em modelagem 3D, acaba se evitando um pouco isso do cabelo cacheado, porque geralmente você vai fazer, por exemplo, você vai modelar algo no estilo mais cartoon. Você geralmente só pega, coloca quase como se fosse uma brush ali 3D e você vai fazer o fiozinho, ok. Só que o cabelo cacheado é justamente essa questão, ele é todo enrolado. Ele não é só, por exemplo, uma bolinha, tem frizz, etc. No meu modelo, por exemplo, como que eu vou fazer para contornar isso? Além do formato em si, eu coloco diversas faces e eu vou fazer desenhando como se fosse a espiralzinha, sabe? Nossa, pedacinho por pedacinho. Pedacinho por pedacinho. E aí fica como se fosse a ilusão de que o cabelo tá saindo para fora. Tem um frizz, por exemplo, sabe? Uhum. Então é realmente pegar dessas técnicas simples e utilizar de outras maneiras para gerar resultados diferentes. Porque se você for ver, realmente, a maioria das coisas é uma base muito simples. A questão é você pegar essa base e usar de maneiras diferentes para gerar diversos resultados. Tá. Nossa, aqui... dá pra ver o quanto de profundidade a galera tem, né? Não vou dizer que a turma é nerd, mas a turma é inteligente pra caramba. Eu sou nerdola mesmo, pode falar. Tá Inteligente pra liberado. caramba. Conta pra gente, do lado de vocês que estão ensinando essa galera, o que vocês percebem de características individuais? Se vocês direcionam as pessoas para aquilo que eles têm, que vocês percebem que eles têm mais aptidão? Qual que é o olhar de vocês para isso? Quando o aluno ele entra no curso, a gente sempre percebe que o aluno tem dificuldade em fazer alguma coisa. Tá. Mas ele vai pegar todas as áreas. Aí ele vai falar, olha, professor, eu gostei muito de fazer isso. Ah, eu fiz trabalho em grupo, eu gostei de trabalhar essa documentação. E geralmente o próprio aluno procura a gente, um profissional que está ali e fala, olha, estou precisando de orientação. Uhum. Eu quero seguir uma área específica. E como que é o mercado? Como que eu posso me preparar para isso? Então ele recebe a orientação ali, a gente passa para ele o que ele pode fazer para se preparar. Ele precisa ter um portfólio, né? E geralmente todos os projetos que eles fazem ao longo desses semestres são preparação para eles saírem para o mercado. Tá. Então sempre vai ter, mesmo que o aluno entre no curso de design de games falando, eu não sei fazer nada, eu realmente não sei o que eu vou fazer nessa área, pelo menos entre o terceiro e o quarto semestre ele já vai saber o que ele vai querer seguir. Que é o caso deles. Vocês já estão perto do 7º semestre, né? Eu já tô no 5º, botando o pé no TCC. Beleza. E você? Eu tô no 7º, indo pro 8º. Agora, você tá quase terminando, então. Sim. Você já tá entrando na reta final, mas você já tá quase com a mão na taça ali. Já começou falar, graças a Deus, acabou! O que vocês estão pensando pro futuro de vocês? Vamos pensar de até 5 anos e depois de 5 anos, o que vocês imaginam? Como que vocês acham que vai desenhar a carreira de vocês? Eu diria que tem alguns certos caminhos. Por exemplo, o meu estilo, ele é muito nichado. Você vai ver a maioria dos jogos, eles não acabam sendo nesse estilo low poly. Então, provavelmente seriam ou trabalho com empresas pequenas, realmente, ou outsourcing, que é uma coisa que tem muito. Outsourcing é basicamente o quê? Você trabalha daqui mesmo, você faz seus modelos para outras empresas. Legal. Tipo, a empresa precisa de alguém para modelar tal coisa. Você pega, vai lá e cumpre essa tarefa. Basicamente bacana. isso. E uma terceira opção também, que tem vindo muito forte recentemente, é essa questão de você trabalhar editais. Editais são uma possibilidade muito forte do que você pode fazer. Tem diversos editais surgindo, vindo por aí. Muitos estúdios brasileiros eles se baseiam nessa questão de editais. Muitos eventos também, uma coisa que a galera não comenta muito, mas é extremamente importante, é essa questão de networking. Principalmente se você mora em cidades onde tem mais eventos desse tipo, é essencial você participar. Você participar de diversos eventos. Tem a Gamescom, tem outros eventos menores como Festa da Firma, e aí jogos que tem todo mês.
E com isso, você vai não só aprendendo mais sobre as áreas, porque muito desses eventos tem palestras com pessoas que trabalham há muito tempo na indústria, mas você vai conseguindo conversar com essas pessoas. Você vai juntando, amontoando essas experiências, sabe? Então é tudo questão de você pegar esse conhecimento e amontoar para conseguir chegar onde você realmente quer. Caramba. Agora você lascou, cara. Agora sobrou pra você aí. Subiu Vai ter que superar. Subiu a régua aí, cara. Eu não sei direito ainda se eu quero ir para a área mais de ensinar ou mais de trabalhar no mercado mesmo. Tá. Mas se eu for para o trabalho de mercado, eu vou continuar fazendo essa parte de design de mundos e de níveis. Fazendo qual que é a palavra? Diagramas dos níveis. Legal. Quantos quadradinhos tem, o que vai em cada quadradinho. Uma questão Essas mais coisas. estatística e matemática ainda. Sim. E Você tinha um lado que você quer abandonar, mas a vida tá te levando para esses caminhos. Tem certas coisas que você quer sair delas, mas elas não saem de você. Matemática comigo é uma delas. Legal. E fazer também a implementação dessas coisas, que é um processo bastante diferente às vezes. Você desenha o diagrama numa reta, mas às vezes a implementação é um círculo. Nossa, aí lascou. Aí é bem diferente e fica diferente no final. Algumas coisas, alguns detalhes mudam, outros não. E é isso que eu queria E aí fazer você acha mesmo. E tem uma carreira para ir. Tem. Esse caminho tem carreira, você pode ser contratado só para atuar nessa área. Sim. Como se fosse numa construção de uma casa, você tem a galera que coloca piso. Os arquitetos que fazem a planta, tem as pessoas que colocam o piso, tem as pessoas que colocam a parede, o teto, essas coisas. Entendi. Aí você vai ficar super nichado. Você na construção, principalmente do personagem, né? E ele na parte do relevo, né? Rodrigo, ele falou da questão de possivelmente dar aula, que também tem essa carreira alinhada, né? Mas se você fosse dizer quais são as 3 principais áreas que estão dando mais dinheiro ou que estão contratando mais, que você vê que tem mais oportunidade, quais são as queridinhas do momento? Programação é uma das mais importantes. Você precisa entender os códigos das linguagens de programação. Outra é a parte visual. Então, criação, desenvolvimento de personagens e animação. Tá, legal. São as 3 áreas que eu te recomendo, assim, no mercado. Principalmente brasileiro. Eu não sei se dá pra gente falar disso, se a gente tem... Pode variar muito, mas... Dá pra ter uma ideia de quanto um profissional ganha de mercado? A gente não precisa falar do profissional mais top, mas qual que é o seu alvo? Quanto você quer, quando você sair pro mercado daqui a alguns 2 ou 3 semestres, quanto que você espera ganhar no começo de carreira, para desenvolver um pouco, pra gente ter ideia, assim, de quem tá vendo a gente, pra galera falar assim, putz, cara, é uma área que eu gostaria, ou se eu fosse mudar de área, quanto que essa área deveria pagar para eu mudar? Vocês têm ideia de ganhos? Olha, sempre é dividido em 3 partes, né? Você tem o júnior, o pleno e o sênior. Ah, para games também. Para games também. Legal. Por exemplo, modelagem 3D, júnior, pleno e sênior. Cada um dessas áreas, né, de escalas, você tem salários diferentes. Porque você está aprendendo dentro da empresa, como é a direção de arte daquela empresa, como funciona para você produzir ali. Depois você já começa a pegar projetos maiores daquela empresa, porque você já é um profissional que demonstra e passa confiança, e você treina outros que estão entrando. E o outro você é praticamente um diretor, onde você vai ensinando e dando a linha de direção para aquele projeto. Por isso que são hierarquias diferentes, com salários diferentes. Então não é porque é parte de games que não tem essa seriedade de construção de etapas, é como se fosse uma gamificação, né? Exato. E os salários variam muito. Por exemplo, tem profissional que ganha de 7 a 15 mil reais. Pô, bom dinheiro, hein? Tem profissional que começa... Sempre vai ser assim, você começa na parte de baixo, que você precisa criar seu nome, o seu portfólio. Então, 2 mil reais, por exemplo, 2.500, para você começar 3.500 num júnior, por exemplo. Depois você passa para ser uma pessoa
plênio, ou até mesmo sênior, que já são hierarquias diferentes. Você pode ganhar 5, 7 mil reais. Legal. Depende da área que você vai seguir também. Não é que cada área ganha mais ou menos, depende do profissional. Tem, por exemplo, profissional que trabalha em 3D que ganha um valor muito bom, mas Tá. é porque ele já tem um nome no mercado. Entendi. E aí tem diferença de empresa grande, empresa pequena, de empresa de boutique ou empresa de... porque às vezes você tem umas coisas que são menores, mas são mais nichadas, e você tem às vezes empresas que são maiores, porque nem sempre as maiores são as que pagam mais. Pelo menos nas de tecnologia, as maiores são as que acabam pagando da média para baixo. Porque você quer trabalhar por conta do renome, não por conta do salário. Na área de games também acontece isso? Acontece. Por exemplo, você tem empresas indies, né? Que a gente tem as construções de jogos indies. Hoje o mercado O indie é tipo a Mad Mimic que a gente falou. é, É um estúdio individual. é um estúdio individual, geralmente é um estúdio pequeno que não tem tanto recurso financeiro, assim, Tá, para produzir eu um não sei. determinado jogo. Ele falou uma sigla, não lembro se era indie. Então, Talvez fosse. sim, nesse caso, você precisa... Como é que você vai competir contra outras empresas, né? Porque as empresas, elas têm recursos, grandes empresas. Aham. Elas têm dinheiro para aplicar, para fazer um determinado jogo. Então, como que eu vou competir? Através da experiência do jogador. Então, mecânicas diferentes nos jogos. Que é isso, hoje está atraindo bastante jogador. Eu quero ter uma experiência diferente. Então, o mercado está se saturando determinados tipos de jogos. Então, o público está optando por não jogar tantos jogos que a gente chama de categoria AAA, voltado mais para o real, para ter uma experiência diferente. Então, Mas a gente está percebendo alguns jogos mesmo que estão caminhando pro mais quadriculado do que pra imagem real. Alguns não, né? Mas tem muito jogo, Minecraft, né? sim, Aquele que a gente falou lá, o cara cai do paraquedas. Fortnite. O Fortnite também. A sensação é de que ele não está buscando uma qualidade tão realista de... hiperrealismo. Tem tido uma estilização muito grande. Ainda mais porque, por exemplo, como o Rodrigo falou dos estúdios AAA, é um dinheiro muito grande investido. Então acaba que essas empresas, elas têm uma aversão muito grande a riscos. Apesar de que naturalmente só pela quantidade de dinheiro já é um risco muito grande. Aham. E aí, então essas outras empresas indies, justamente por serem empresas menores, elas podem se dar ao luxo, com uma verba menor, de fazer jogos para um público mais nichado. Elas agradam um público pequeno, mas agradam muito bem, e esse público paga. Aham. Porque eles buscam esse tipo de experiência. Então você acaba tendo um retorno muito grande. Que legal. Isso que você falou também, por exemplo, de trabalhar, a diferença de trabalhar entre empresa grande e empresa pequena. Realmente, empresa grande depende muito do cargo para você saber a quantidade de salário que você vai ganhar, por exemplo. Tá. Volta lá para o começo que a gente falou sobre a questão da especialização. Se você faz algo muito específico, mas você faz extremamente bem, as empresas grandes, elas imploram para você trabalhar lá. Que legal, cara. Acontece muito isso. Porque quanto maior o processo, mais precisa de etapas muito específicas. Por exemplo, uma área que o Rodrigo acabou por não citar, mas que também acaba valorizando muito, é a área de rigging. Porque a maioria das pessoas, elas querem, eu quero fazer o personagem bonitinho, eu quero desenhar. E as pessoas acabam indo um pouco para longe dessas partes mais técnicas. O que é o rigging? O rigging é você praticamente criar o esqueleto do personagem para que seja possibilitada a animação dele. Tá. É uma etapa bastante demorada e requer muito conhecimento sobre. Existem diversos detalhes. Precisa de conhecimento de anatomia, de biologia, de da limitação do esqueleto do personagem. Por exemplo, você não pode fazer um dedo virar para cá. Você tem que virar ele para cá, sempre. Aham. Você também não pode fazer ele virar assim ou assim. Igual aquele jogo do FIFA que o cara chuta a trave e a perna dele vai pra trás. Isso não pode. Isso é bug. E aí, vocês estavam comentando nos bastidores ali que a gente estava falando da evolução de algumas coisas, né? E a gente falou da parte de músculo. Não sei qual de vocês estava falando de algum jogo. Conta aí. Não era jogo especificamente, eu estava falando sobre animação no geral, como teve muitos avanços nos últimos anos. Por exemplo, a Pixar com o software de modelagem dela, o RenderMan, a cada filme novo que ela lançava, ela basicamente criava uma tecnologia do zero.
Então, por exemplo, para o filme dos Incríveis, você vê que o Senhor Incrível tem os músculos todos, move essa parte aqui, tem uma influência. Esse osso, no caso o osso virtual, ele move e ele tem uma influência com as outras áreas. Tem esse movimento mais realista. Isso antes não existia. Isso foi criado através do renderizamento da Pixar. Tanto que até uma outra questão, como por exemplo os gráficos em si. No PS1 eram modelos extremamente simples. Hoje em dia a gente beira o fotorrealismo. Mas eles estão carregados de sensores também hoje em dia, né? Sim. Pra fazer a captação mais perfeita dos movimentos, né? Sim. Sim. Pode falar, Bonnie. É até uma questão de que tem evoluído muito e nos últimos tempos, apesar de ainda ter uma evolução, tem tido cada vez mais, de certa forma, uma estagnação do hiperrealismo. Porque você compara, por exemplo, as gerações antigas, compara um PlayStation 2 com o PS3. A diferença é brutal. Agora você vai comparar os consoles recentes. Eles têm uma certa evolução, sim, mas é cada vez menos notável. É uma matriz difícil, né? É uma Porque crise você já difícil. chegou quase na perfeição, né? Chega uma hora em que os retornos começam a ficar menores. Você não, se você olhar para um jogo do PlayStation 4 para um jogo e a versão dele de PlayStation 5, a diferença é muito pequena. Você tem realmente que prestar muita atenção para notar. Aí o mercado inteiro tem dado essa grande volta em si. Que estava antes numa corrida pro hiperrealismo, mas agora que está realmente alcançando, chegando, cada vez mais chegando ao limite desse estilo, tem dado uma volta para a estilização em si dos estilos. Para esse estilo mais simples. Não exatamente tipo o real, mas o estilizado, o cartunesco, sabe? Para ter realmente esse apelo específico da arte. Pra nichar, né? Isso. E aí eles acrescentam jogabilidades diferentes. Porque chega uma hora que você... Beleza, eu tenho muitos jogos AAA, realista, mas tem sempre ali uma coisa igual. Não que a história seja igual em relação a outros jogos, mas a sua experiência de jogador, você fala, tá bom, mas isso é muito parecido com um jogo tal específico que eu já joguei. Então você começa a buscar outras coisas. E o próximo passo, ele é levar a gente pra dentro da cena mesmo? O que, na minha cabeça de tecnologia, a gente já chegou no hiperrealismo, beleza. Agora a gente tem alguns ensaios de alguns consoles, de algumas coisas falando de realidade virtual que leva você a ter uma experiência mais imersiva. Vocês entendem que a gente está diante desse cenário? Esse talvez seja o próximo passo? De voltar um pouco na experiência ou de avançar a experiência? Na parte de realidade virtual, é meio que um caminho alternativo do hiperrealismo que você vai... Que pode ser, na verdade, um caminho alternativo que mantém esse realismo, mas sem você ver o personagem. Você se torna o personagem. Uhum. Mas também pode ser usado para estilos mais cartoonizados. Porque a única coisa que realmente muda é que você vira o personagem em vez de vê-lo. Sim, legal. A questão da realidade virtual também não é só essa questão de ter o hardware para ser feita, mas tem muitos problemas de design, por exemplo. Você vai fazer o personagem andar e você está vendo do ponto de vista dele. Algumas pessoas, por exemplo, têm o chamado motion sickness. A pessoa passa mal por causa do ponto de vista, porque o cérebro está vendo algo movendo, mas não está movendo o líquidozinho dentro da orelha. Então ela acaba passando mal. E aí você tem que pensar, ok, como que eu faço essas pessoas serem capazes de ter essa experiência? Porque tá demorando, né? Pra isso virar realidade acessível pras pessoas, tá demorando. Né? Imagino que demore bastante ainda. Demora, tem muitos testes para ser porque feitos assim, é muito ainda. legal, muito bacana, mas quando você joga um joguinho, uma coisinha isolada, é uma coisa. Agora você produzir tudo, né? Em parte também pelo que a Bonnie mencionou, e há uma consequência disso, que é você ter providenciar ao jogador a estrutura para evitar esse motion sickness. Uhum. Tanto que alguns dos jogos mais populares do VR, eles usam de alguns truques justamente para evitar isso. Beat Saber, por exemplo, você não tá andando até os bloquinhos, você tá parado e os blocos estão vindo em direção a você. Então ele evita toda essa questão, sabe? Tá. É uma questão anatômica, né? Sim. Também tem alguns jogos que têm ferramentas de acessibilidade para, por exemplo, parar impedir que a câmera tema com o personagem andando. Sei. Porque isso é de tipo fato estabilizador. algo que
algo que ativa o motion sickness de algumas pessoas. Entendi. Porque quando você tá andando de verdade, seu olhar treme, você não Porque fica aí você não fica estável. tão realista, né? Se você bloqueia isso, né? Sim. E até a questão de otimização de espaço em si. Porque, por exemplo, digamos que o personagem tá nesse quadradinho aqui. E o jogo vai ser 100% realista. Meu personagem, o braço dele não pode atravessar as paredes. No jogo, o braço vai estar parado aqui. Mas na vida real, eu posso atravessar, porque não tem uma parede física. Aham. Então acaba tendo essa questão também. Teve um jogo que ele tentou ser extremamente realista, ter esse movimento realista, de você realmente mover do jeito que você quiser. E ele acertou em vários aspectos, mas ainda tem muitas questões ainda, sabe? Você às vezes tá andando e você se prende em algo que você não viu. Sei. Tem Sim. todas essas questões de E design. também a parte que ela mencionou da parede e de andar. E você tá andando numa sala que tem um espaço limitado, mas você tá andando. Aham. Aí você não tá olhando, você tá com óculos assim e não vê a parede, dá de cara na parede. Nossa, eu vi vários exemplos disso aí, que a pessoa quebra a televisão, que a pessoa se joga Aí na janela. uma Se estiver aberta, ela vai solução, embora. uma solução que honestamente não é viável, mas que eu já vi pessoas tentando fazer é botar uma esteira ali. Eu vi uns protótipos disso, só que isso aí é muito caro, né? Pra você Sim. levar essa realidade pro cara que tá na casa dele jogando. Se bem que os consoles são... Cara, tá ficando absurdo o preço do console, né? Mas imagina, se um óculos o cara paga lá mais 5 mil, uma esteira dessa mais uns 7 mil. Você troca um carro numa estação de no jogo. seu apartamento. Então você já tem que comprar com isso, já vim da construtora. Essa é uma das dificuldades da gente ter um mercado bem estruturado para a realidade virtual. Ainda tem muitas questões a ser trabalhadas, né? E o custo ele tem que ser acessível para praticamente todo mundo. E essa é uma das grandes dificuldades, porque a tecnologia ela não necessariamente é nova, mas ela é recente. Uhum. Então isso também tem um custo. Custo de software, custo de desenvolvimento, então tudo isso também acaba encarecendo às vezes o produto. Sim. Fazendo com que não seja tão acessível ainda. Pode ser que daqui a um tempo, sim, a gente tenha e vai acontecer esse avanço. Uhum. Então, Boa. sempre tem que ter esses testes assim. E essas coisas acontecem aqui na escola. Exatamente. São vocês que vão desenhar o que a gente vai ter de novas tecnologias, né? Parte daqui de ambientes como esse, né? Turma, a gente está chegando aqui no fim. Passou mó rápido. Eu queria que vocês fizessem considerações finais, assim, falando com a galera que quer entrar na área, qual dica vocês dão, ou para quem já está na área, o que vocês dão de direcionamento, vocês que já estão à frente aí, quase se formando aí. Boni, considerações finais, pode olhar para a câmera e dar os seus recados. A consideração que eu vou dar é, se você quiser, busque sim uma faculdade, mas acima disso, busque estudar por fora. A faculdade ela vai te dar o conhecimento base, porque ela dá o conhecimento geral, mas se você realmente quiser aprender as coisas, estuda, procura, vai atrás, vê tutorial no YouTube, cria uma playlist com 20 vídeos, pega alguma animação que você gosta, algum jogo, senta ali e analisa algumas horas. Por que que isso aqui é bom? O que que a pessoa pensou quando ela está fazendo isso? Quais são os detalhes? É realmente pegar e estudar para ir atrás. Muito bom. Basicamente o que ela falou, né? Você tem que pegar o que você quer, o que você pelo menos acha que quer fazer e estudar a fundo. O que que faz isso bom e aquilo ruim? O que que faz isso aqui funcionar e aquilo não? E pegar e refletir sobre isso, ficar vendo coisas, exemplos e tutoriais sobre como fazer funcionar, como não fazer funcionar. E entender realmente como aquilo vai, como aquilo não vai, o que você quer fazer, o que você não quer fazer e o jeito mais ideal de fazer sua visão se tornar uma realidade. Boa. Muito bom. Rodrigo, considerações ali, pode olhar para aquela câmera e dizer para a galera que vai estudar aqui na Universidade de Morumbi, o que você diz para essa turma aí? Pessoal, se vocês têm um sonho, uma meta de vida de vocês, façam, não tenham medo de errar ou alguma coisa do tipo, porque é muito importante você testar e ir a fundo naquilo que você acredita, tá? Design de games também é uma profissão que envolve várias outras profissões,
Então, se você está pensando no que você quer trabalhar nessa área, fica tranquilo que tudo também tem seu tempo. Você precisa conhecer como funcionam os bastidores para aí sim você ir para uma área que você quer. E o que eu posso dizer para você que ainda está tentando encontrar qual a área que você quer, pega um jogo que você gosta e estuda sobre ele. Não apenas como experiência de jogador, mas como funciona esse jogo pela parte da história, também pelo personagem, pela trilha sonora, pela animação. Então começa a entender como funciona isso por trás e vai ter algo que vai te chamar a atenção. Se é aquilo que você quer fazer, faça. E quando você estiver dentro, né, da universidade, converse com as pessoas, mostre para elas também aquilo que você gosta de fazer, porque isso é muito importante. As pessoas precisam saber que você faz as coisas também. Porque lá fora é isso que também vai fazer diferença. As pessoas vão te procurar pelo aquilo que você sabe fazer. Então, se você não mostrar, não tem como a gente saber. Muito bom. Eu quero aqui agradecer mais uma vez você que está assistindo a gente. Eu quero pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe com mais pessoas, porque assim o algoritmo entende que foi legal para você, isso pode ser legal para muita gente. Esse podcast ele nasceu para impactar vidas de forma a gerar transformação através da experiência das pessoas, através do storytelling. A gente sempre tenta trazer aqui pessoas que têm histórias incríveis para contar, com dicas que podem te apoiar na sua carreira, no seu desenvolvimento. Então, o meu fechamento aqui desse bate-papo tente sair do ambiente só de diversão, né? Tente sair do ambiente só de amadorismo e olha com um olhar mais profissional. Principalmente porque nem todo mundo tem a chance de construir uma grande carreira. Mas, se alertados, as pessoas começam a trabalhar nesse sentido desde cedo. E aí sim, as chances de construir uma grande carreira, de você ter um futuro confortável, onde você, de fato, consegue ter aquilo que você gostaria de ter como padrão de vida, para proporcionar uma vida que você gostaria de dar isso para os seus familiares, às vezes depende de uma construção. Então, a dica comece cedo a pensar no seu futuro, no seu desenvolvimento, porque às vezes você pode passar 10 anos, 15 anos jogando videogame só para se divertir e não olha para isso de uma forma profissional. O tempo passa, depois você fala, agora ficou tarde para construir minha carreira. Então, eu quero dizer para vocês e agradecer vocês assim, falei com pessoas profundas aqui que já estão trabalhando no desenvolvimento de carreira e nem por isso deixam de ter o seu estilo pessoal, deixam de ter suas preferências pessoais, os seus jogos mais jogados. O ideal é você unir o útil ao agradável. Você fazer aquilo que vai te dar um futuro, mas sem perder a alegria de viver, sem perder essa coisa gostosa do dia a dia, não deixar isso ser uma pressão também, né? Uma coisa que vale a pena mencionar também é que hoje em dia, desde sempre, na verdade, mas hoje em dia especialmente, não é possível você jogar tudo. Você tem que escolher as coisas que você quer jogar, as coisas que você quer fazer, e o que você quer deixar de fazer também, para fazer seu objetivo dar certo. Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. E se você não viu todos os episódios dessa série de games aqui, aproveita e maratona. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu, pessoal.